Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. E o meu convidado de hoje é Daniel Spinelli. Daniel é palestrante e autor do best-seller A Potência da Liderança Consciente. Daniel é um empreendedor e visionário no desenvolvimento humano. Ele já coordenou programas que beneficiaram mais de 50 mil participantes em 200 organizações. Suas buscas pelo entendimento da mente humana já o levaram para muitas investidas de estudos e retiros, inclusive no Vale do Silício e nos Himalaias da Índia. Prepare-se para uma entrevista cheia de insights com um líder dedicado à expansão da consciência no ambiente organizacional. Dani, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Carol. Uma alegria estar aqui contigo. Eu estou muito feliz da gente poder ter essa conversa gravada dessa vez, para que mais pessoas possam também se inspirar em todas as coisas que a gente fala, que eu acho que são aí de interesse de muitos líderes, cada vez mais. A gente já teve vários papos, né? Que a gente pensou, a gente tinha que ter gravado isso. Exatamente. Né? Agora vamos gravar. Agora estamos gravando. Então, Dani, me conta, o que motivou você a escrever A Potência da Liderança Consciente? Como que surgiu esse insight? Então, tem uma história interessante, né? Que eu estava com 20 anos, mais ou menos, de trabalho com desenvolvimento humano no mundo organizacional, especialmente lideranças. E eu decidi dar uma pausa logo depois da pandemia e fui para a Índia, que você leu aí na minha bio. Uhum. E fui para os Himalaias aprofundar meus estudos sobre mente, consciência e também minhas práticas meditativas. E aí, de lá, eu tive esse insight de que está acontecendo uma transformação no mundo. E eu acho que é isso que cada um de nós está vivendo agora. O mundo está colocando a gente, na velocidade que a gente está transformando, numa espécie de um instinto de sobrevivência. E a gente está vendo os índices de saúde mental chegando a fatores críticos, a gente está vendo aí situações no ambiente organizacional, muitas pessoas tendo burnout, pessoas muito insatisfeitas com o ambiente organizacional. E eu olhando lá de fora, lá dos Himalaias da Índia, olhando tudo isso, eu pensei, puxa, 20 anos trabalhando com o tema e estudando a mente humana, eu acredito que eu tenho algo para contribuir. Então eu fiz uma síntese desses dois mundos e trago como uma proposta de uma nova liderança. Então essa foi a grande motivação, né? Trazer um pouquinho desse estudo, dessa experiência para contribuir, para que líderes possam lidar melhor com esse mundo desafiador que está na nossa frente. Com essa complexidade toda que está por aí e você realmente decidiu sair desse contexto, olhar isso de fora, né, reciclar aí as tuas ideias, as tuas experiências. Conta pra gente o que é liderança consciente dentro da tua visão. Muito bem. Acho que é legal a gente pensar um pouquinho na palavra consciência, né? E aí tem várias interpretações, tem várias linhas que estudam a consciência, mas a gente pode ir para uma bem básica, até se a gente for na etimologia da palavra, que é consciência, ou seja, eu estou ciente daquilo, de algo que está passando no meu mundo interno ou que está passando na realidade à minha volta. Então, consciente é quando eu percebo, como líder, por exemplo, que os meus atos, as minhas palavras, elas geram um efeito. Se eu tenho consciência disso, eu posso regular melhor essa forma de funcionar, dessa liderança, do meu estilo de liderança, e assim gerar ambientes que sejam mais saudáveis, mais produtivos. E o que é interessante é que a gente percebeu a oportunidade de, no livro, trazer uma metodologia, para isso não ficar tão etéreo assim, né? Isso. Que poderia ser facilmente falar de consciência, ficar uma coisa muito ampla, talvez bastante filosófica, mas talvez não trazer para a realidade. Então, como que a gente trouxe para a realidade e é onde entra a minha experiência no mundo organizacional, que é uma metodologia que é dividida em 4 dimensões. Explica pra gente essas 4 dimensões, como é que você aterrissou esse conceito de consciência para o mundo corporativo. Então, vamos lá. A primeira dimensão é a autoliderança. É quando a gente começou a perceber que muitas vezes é pulado
esse tema, quando a gente está falando em formação de líderes, em formação de gestores. Eu tenho um MBA numa das organizações mais importantes do Brasil e mesmo esta organização não deu tanta atenção para esse aspecto da autoliderança. Então, e a nossa experiência, você tem muita experiência com desenvolvimento de líderes, você sabe disso, é que uma liderança potente mesmo, ela se conhece bem. Então, começa com uma boa autoliderança. Então, se conhece bem, tem uma boa capacidade de autogestão, super importante, aquele feedback, né? Se eu estou irritado, vou dar um feedback, eu não sei fazer minha gestão da minha irritação, das minhas emoções naquele momento, vai ser um feedback torto, posso perder o engajamento de uma pessoa ou mais pessoas do time. Então, a autogestão é fundamental. O protagonismo, capacidade de mudar o modelo do vitimismo, hoje tão importante, com esse mundo em transformação, inteligência artificial chegando, eu posso ficar naquela, ó céu, ó vida, ó azar, né? Que nem aquele personagem, mas eu posso ir para um protagonismo. Peraí, gente, isso está acontecendo. Então, como que a gente reage, né? Clareza dos valores, clareza de uma agenda consciente. Então, isso é a autoliderança, primeira dimensão. A segunda dimensão, agora sim, vamos liderar pessoas de forma mais consciente. Como? A gente vai cuidar de 4 coisas importantes. A gente vai cuidar de ter clareza do propósito. Por que a gente está aqui junto? Fazendo o quê? A segunda é a capacidade de escuta. Então, a gente tem muitos treinamentos de oratória, mas tem poucos treinamentos, como dizia Rubem Alves, de escutatória. Então, a escutatória e a escuta, ela pode ser praticada, ela pode ser treinada, existe técnica de escuta. Então, a gente apresenta ali uma metodologia para você aprender a escutar melhor. A terceira ali ainda nessa dimensão pessoas é a capacidade de gerar segurança psicológica, tema fundamental hoje em dia. Inclusive teve uma pesquisa lá na Google que foi feita, né, o projeto Aristóteles, que 3 anos estudando dezenas de times, se não me engano eram 180 times, em busca o que eram as características que compunham os times de melhor performance, né? E aí chegou-se no resultado que é o item mais importante, segurança psicológica. Então a gente coloca isso, a segurança psicológica, ela depende da liderança saber o que está fazendo naquele time, saber promover essa segurança psicológica. E a quarta é o engajamento. A gente está vendo muitas pesquisas de engajamento, está vendo dados alarmantes. Recentemente saiu uma pesquisa dizendo, que é da Gallup, né, dizendo que a gente tem apenas 23% da força de trabalho ativamente engajadas ao redor do mundo. Ou seja, caiu, né? É menos de 3 a cada 10 pessoas. A gente tinha 28, 29, até 4, 5 anos atrás, e a tendência está sendo declínio. Você sabe que tem uma estratificação por países e continentes, o Brasil está acima da média. Nós, no Brasil, temos 28%. Mas mesmo assim é muito pouco. É pouco. Então, o líder hoje precisa aprender a como engajar as pessoas. Tem formas de fazer isso e ali isso faz parte da metodologia. Então isso fecha a segunda dimensão, que é liderando pessoas com essas ferramentas. Então aí a gente vai para a terceira, que é a visão sistêmica. A gente chamou ali também de interdependência. Consciência da interdependência. Você sabe, né, Carol? Você circula também, você sabe que um dos maiores detratores de energia dentro de uma organização é o conflito entre áreas. Sim. Perde-se muita energia, eu diria até fator agravante de problemas de saúde mental. Sim. Então, a gente precisa tomar consciência disso e precisa saber promover. Sabe que tem um caso aqui, fazer um parênteses, contar uma história que teve um cliente nosso, chamou a gente e falou assim, olha, Daniel, a gente está aqui com um problema, a nossa área de manufatura com a nossa área de vendas. Eles estão quase saindo em vias de fato. A gente está com medo que eles se encontrem no estacionamento. Sabe torcida de jogo de futebol que está saindo? Você tem medo, a polícia tem que separar. Estava quase nesse nível. Nossa. E aí, imagine, dentro de uma empresa, mesma empresa. Então, a gente chegou lá e propôs, vamos fazer o seguinte, vamos separar esse pessoal e vamos fazer 3 workshops. Primeiro workshop com uma turma, segundo com outra turma, o terceiro a gente põe todo mundo junto, porque senão a gente ia ter que fazer uma revista antes de entrar todo mundo junto na sala, né? A gente fez com o primeiro time, por uma questão de agenda, veio vendas. Com o time de vendas, a gente começou aquele debate com eles e perguntou quais são os principais desafios que vocês têm hoje, lá pelo meio do workshop.
pessoal já estava aquecido, né? Eles começaram a listar num flip chart os principais desafios. Aí eu fiz a próxima pergunta. Então, por que esse desafio existe? De quem é a responsabilidade por superar esse desafio? E aí, adivinha o que apareceu? A outra área. Manufatura. Eu falei, muito bem. Ok, manufatura não está aqui, né? Não está. Então, vamos fazer o seguinte, o que cabe a vocês? Para a gente resolver isso. O que cabe a vocês fazerem? Aí, no começo, eles não gostaram da pergunta, ficou aquele negócio meio polarizado, né? Não, mas é que você não sabe, o pessoal de manufatura tem um problema X, Y. Aí, uma boa alma lá no meio do grupo falou assim, gente, não, peraí. Eles nunca foram para campo com a gente. É uma empresa na área de agricultura, né? Eles nunca foram para campo com a gente. Alguém já convidou alguém de manufatura para eles irem conhecer a realidade do nosso cliente? Não. Aí eu, pois é. E eu também nunca fui na manufatura. Aí começou, enfim, para resumir, sem um plano de ação. Elevar a consciência da visão sistêmica desse time criou um plano de ação que praticamente dispensava os outros dois workshops. Olha. Porque já foi criado. Então, o que a gente fez ali? Mudou o nível de consciência. Então, essa é a terceira dimensão, a dimensão da visão sistêmica. E a quarta é legado, é uma consciência de legado, que a gente, através da nossa liderança, a gente deixa um legado para as pessoas, para as organizações que a gente está liderando e para a sociedade. E aí lá eu até trago um exemplo do Yvon Chouinard, lá da Patagônia, que é uma das marcas que eu mais admiro no planeta, né? A Patagônia é a marca de roupas, né? Para artigo esportivo. E que eu acho admirável, né? E recentemente, inclusive, eles doaram 100% das ações da empresa para projetos de preservação do planeta. Então, maravilhoso, né? Então, em resumo, essa é a metodologia, Carol. Então, a gente tem, o primeiro é a autoliderança, liderança de pessoas, visão sistêmica, consciência de legado. Então, assim que a gente define liderança consciente, a gente traz essa proposta para que quem está ali na realidade organizacional possa ter um passo a passo de como fazer o seu movimento de elevação de consciência. Perfeito. Para mim faz todo sentido. Acho que a gente, não é à toa que a gente conversa tanto, porque tem muita afinidade de olhar para as questões organizacionais e também de como resolvê-las, né? Tem uma frase da Macário, que é a ex-CEO da Patagônia, que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: hoje em dia as pessoas votam com os seus dólares. Está na hora das empresas começarem a entender isso. Quer dizer o seguinte, que o movimento de consciência empresarial, ele é de buscar os valores das pessoas e entender que as pessoas compram, né? Votam, entre aspas, mas elas compram nas empresas que representam esses valores. E que se você quer atrair pessoas, né, com determinadas causas, está na hora de você deixar as tuas mais claras. Eu achei isso tão bacana, né? Porque é realmente alguém que tem um papel social mais amplo do que só vender produto. Por que a gente gosta tanto da Patagônia? Não é só porque as roupas são incríveis, e são, né? Mas é porque tem algo além, que é esse legado que você está trazendo. Até, Carol, te ouvindo, tem uma questão aí para quem tem nível de liderança estratégico, né? A gente entrou num modelo mental muito de construir um sucesso baseado em consumismo, materialismo, e muitas vezes eu encontro até as pessoas no nível C da organização que estão se sentindo incompatíveis, porque seus valores pessoais, eles não estão conseguindo conectar com os valores da organização. E tem muita gente hoje incomodada. A gente está lotando aí consultórios de psicologia também com este tema da falta de significado. Então, se eu puder deixar uma provocação aqui para quem tem nível estratégico numa organização, repensa o porquê a sua organização existe. Exato. E se a gente vai continuar só como um objetivo de resultado financeiro, ou se a gente vai tomar conta de que o objetivo mais importante de uma organização é realizar o seu propósito. Exato. E se esse propósito não está claro para as pessoas, a gente está ali fazendo um faz de conta. É dinheiro que vai, é dinheiro que vem, nada conta dinheiro, não me entenda errado. Não é um discurso antimaterialista, pelo contrário, né? A Patagônia é uma empresa de fatura, se eu não me engano, algo em torno de 2 bi por ano, de dólares. É uma empresa grande. Agora, tá lá por algo maior, né? Então, por exemplo, eu sei que ano passado a Patagônia teve como meta 75% das suas fontes de matéria-prima serem recicladas,
fontes recicladas. E eles estão elevando essa régua para 100% até o final de 2025. Eu já tive em lojas, você também já deve ter estado em alguma loja, e eu comparo às vezes, né? Eu fui comprar roupa recente aqui em São Paulo. E aí eles ficam querendo, não, e por que você não aproveita isso? Por que você não aproveita aquilo? Aqui tem uma peça que está em promoção, e daí eu saí de lá, me deram um tal de um cashback para fazer eu voltar lá e tudo mais. Qual é a diferença? Patagônia, o que acontece? No provador, tem uma plaquinha perguntando se você realmente precisa daquela peça. Eles já estão te questionando se você realmente precisa da peça que você foi lá comprar. Então, assim, é um novo paradigma que a gente precisa construir. E essa empresa fatura 2 bi de dólares por ano. E a gente não deixa de comprar, né? Mas você entende que aquilo é um respeito e um walk the talk, né? A gente tem uma energia com as pessoas, a gente tem uma energia organizacional, a gente tem uma energia de marca. A serviço de que isso aqui tudo pode estar. Exato. Também pode conciliar, lógico, tem os interesses financeiros, tem as pessoas que a gente precisa cuidar que estão ali dentro, tem todo um trabalho, precisa ter uma sustentação financeira, é fundamental, lógico, né? Não é anti-lucro, importante que dê lucro, mas eu torço pelas empresas como a gente está falando aqui a Patagônia, como tantas outras, que estão começando a despertar. Que tem algo mais do que simplesmente ficar girando uma máquina ali para transformar dinheiro no final. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa questão do propósito, ela cada vez mais vai começar a fazer sentido, embora no mercado a gente perceba, né, o quanto que ainda grandes empresas, e eu vejo isso quase todos os dias, não têm clareza real do seu propósito, né? Então, assim, existe um nível de consciência, cases como esse que a gente está trazendo aqui, mas quando a gente olha para a realidade da maioria, tem muito espaço ainda, né? Então, essa provocação que a gente está fazendo, acho que ela é necessária por isso, para ajudar a acelerar um pouquinho esse processo. Fala para mim, Dani, na tua visão, quais são os maiores desafios que os líderes que desejam adotar essa postura mais consciente enfrentam nas organizações? Pegando, assim, as organizações mais tradicionais ou a maioria. Eu acho que o primeiro é esse paradigma de que cuidar do humano está de um lado, de uma régua, e gerar resultado está do outro lado dessa régua. Então, isso é um paradigma que ele, primeiramente, precisa ser quebrado. Então, a gente chegou ao ponto em que a gente precisa das pessoas para levar projetos no longo prazo. Se o projeto é de curto prazo, não vai fazer tanta diferença, então toca o projeto como você quiser. Mas a maioria das empresas, a maioria das organizações, elas estão com visões de longo prazo. Exato. Então é interessante, quando eu estava escrevendo o livro, eu estava com um time de pesquisa me apoiando, aí chegou lá um material, um relatório da Organização Mundial da Saúde. E ele estava dizendo que, mais ou menos assim, falava no relatório, que esse baixo nível de consciência no mundo organizacional está levando as pessoas a ficarem menos produtivas, menos criativas e mais doentes, sendo um tiro no pé da própria organização. Então, vamos inverter essa ordem aqui, né? Se eu quero pessoas mais saudáveis, mais produtivas e mais criativas, e a gente precisa disso para enfrentar aquele mundo que a gente estava falando no início, que é um mundo em transformação, é um mundo altamente desafiador como nunca na história da humanidade. Exato. Então a gente precisa estar saudável, criativo, produtivo para navegar nisso aí. Como é que eu lidero, então, agora, nesse mundo? Eu preciso ter o humano como um fator fundamental da minha liderança para gerar resultados. Então não é uma coisa e outra, ou né? outra, as duas juntas. Exato. A gente precisa das duas juntas. E aí pode parecer uma coisa, não, é impraticável, não tem como. E aí é que a gente se propõe a trazer que sim, é possível. Tem ferramentas em que você gera engajamento, cuidando das pessoas, gerando melhores resultados, você tem mais criatividade, você melhora a produtividade, porque você está fazendo aquilo com as pessoas. Já tem muito estudo em cima disso, já tem muita experiência, muitos cases em cima disso, para a gente ignorar e continuar liderando do mesmo jeito que a gente liderava 10, 20, 30 anos atrás. Está tudo certo, aquilo serviu em algum momento, mas está na hora de atualizar. O mundo se transformou, a gente está sempre está se transformando, né? A gente precisa evoluir e aplicar novas práticas de liderança. Elas existem e isso é possível. Exato. E falando um pouco disso, uma coisa que eu também percebo,
falando com líderes sêniores, é que a intenção, muitas vezes, ela está presente, de melhorar o estilo, de ser mais consciente, né? De, puxa, me ajuda. A questão não é o que, é o como fazer. É aí que a coisa começa a ficar mais complicada, né? Porque aí falta a base daquilo que você falou, que é muitas vezes um autoconhecimento mais aprofundado. E aí a gente volta para o início. Mas pensando em práticas de gestão, o que você recomendaria para um líder que quer dar o próximo passo? Ele já entendeu que o momento de elevar a consciência é agora, já entende os motivos, mas ele ainda não sabe como começar. Olha, se quer dar o próximo passo, já é um bom começo, né? Porque às vezes, e aí volta na questão do autoconhecimento, a gente fica fixo ao nosso modelo mental que a gente já está acostumado, que é a nossa zona de conforto. Então, a primeira coisa é a disposição de quebrar esse modelo, de revisitar, talvez antes de quebrar esse modelo, e sair da zona de conforto e experimentar novas estratégias. Então, eu começaria dizendo que tem alguns fatores que podem ser um bom começo. Como você mesmo na sua pergunta, você já coloca a importância do autoconhecimento. Eu acredito que esse é um ponto que é muitas vezes ignorado. Ele é um ponto muito sutil, porque ele não vai aparecer ali no dia a dia da liderança, mas ele faz toda a diferença, porque ele é a base. Diria, é a base para a construção desta obra aí que está sendo reformada, que é essa liderança se reformando, autoconhecimento. E aí cada um vai ter seu caminho. Eu não vou aqui dizer que é uma coisa ou outra. Você sabe, eu sou um praticante de meditação já há muitos anos. É uma prática diária para mim. Somos. Eu estudo, você também é. Então, para mim, é fundamental. Faz parte do meu pacote de investimento em autoconhecimento a meditação. Então, fica o convite, a recomendação. Mas a pessoa pode estar assistindo e dizer, não, mas para mim é outra coisa. Está tudo certo, né? Desde que você não perca que isso precisa ser um hábito. Exato. É um hábito diário, de preferência, que vai ampliando gradativamente o seu autoconhecimento. Exato. Outro ponto que até recomendo no livro é escrever um diário. De preferência, como o nome sugere, diariamente. Então, diariamente, você fazia as suas anotações. Podem ser, aí tem várias possibilidades de qual pergunta eu respondo no meu diário. Pode ser o que eu aprendi no dia, se eu estou sentindo uma ansiedade naquele momento, por alguma razão, o que é muito comum hoje em dia, eu posso conversar com essa ansiedade e tentar entender de onde ela está vindo, o que ela está querendo me dizer. Eu posso trazer aspectos que me deixaram irritado naquele dia. Quais os pontos, qualidades que eu tenho que eu não estou colocando, que eu posso colocar mais. Enfim, tem várias coisas que eu posso trazer para um diário. E note que poucos exemplos aqui que a gente falou já está colocando um olho para dentro de mim mesmo. É o meu funcionamento aqui. Então, é autoconhecimento. Então, eu diria autoconhecimento é um fator importante. A gente tem que parar de achar que isso é aquela... O pessoal fala brincando no mundo organizacional. Isso é abraçar árvore. Né? Como se fosse uma coisa desnecessária, ainda que eu acho que pode ser legal abraçar a árvore, dependendo do contexto. Mas... Eu queria parar um pouquinho agora em autoconhecimento, sim, Dani, porque isso é fundamental e o que eu percebo para a maioria dos líderes, especialmente os mais tradicionais, essa semana até, um coach meu, que é um CEO, me disse assim, ele pôs a mão na cabeça e falou, mas tem que ter uma paciência, né? Tem que ter uma paciência. Eu estava achando que esse negócio era mais fácil. Então, assim, eu diria que uma paciência, especialmente se você for um temperamento colérico, que é mais, né, da impulsividade, do resolver tudo imediatamente, e um investimento pessoal em você, que é o que você falou, é perceber que o seu dia começa, ou sua alta performance começa quando você tira um tempo para você. E durante muito tempo eu recomendava às pessoas, né, faça meditação, porque nós fazemos, né? Inclusive a gente está voltando agora de uma viagem a Portugal que a gente fez com a editora, né? E você conduzia as nossas meditações matinais para todos os autores e era ótimo de ver aquele movimento, 6:30 da manhã, a gente começava o dia com outro pique. Mas uma outra abordagem bem recente, que veio até através de um outro colega nosso, que é o Shira, que você conhece bem, ele falou o seguinte, para mim o que funciona é acordar às 5 da manhã e ir praticar jiu-jitsu. Eu preciso bater, eu preciso, né? Então, cada um tem uma forma de externar, de colocar
o seu autoconhecimento para trabalhar. Alguns vão meditar, outros vão escrever o diário, outros talvez seja fazer uma arte marcial ou fazer uma corrida, né? A questão é quanto tempo por dia você passa consigo. Tratando de você, cuidando de você. A maioria dos líderes não tem feito isso. Exato. E a forma como cada um vai fazer, ela vai variar, né? Então, e assim, gente, não excluam o tradicional, a boa e velha terapia, porque em muitos casos é por aí sim, né? De Tem preferência, várias a linhas. soma dessas coisas, inclusive. A soma dessas coisas. Um momento de silêncio, um momento de escrita, uma atividade física, um processo terapêutico. Eu acho que a gente não está falando aqui, mas também tem os caminhos espirituais. Muitas pessoas têm sua religião, ou não tem uma religião, mas tem um caminho espiritual, tem suas práticas. Isso também ajuda para quem tem. Então, assim, a pessoa deve compor. Eu acho que é bom não dar uma regra, uma receita, porque cada pessoa vai ter o seu. Mas é não perder isso, porque é bem o que você está dizendo. O mundo está demandando muito da nossa energia. Muito para fora, Líderes estão sendo muito demandados. Então, assim, a gente não pode perder a nossa base. A gente não pode perder a nossa essência. Como que a gente se recarrega? A gente precisa se conectar. Então, precisa entender que é um investimento da sua energia e que vai te dar muito mais potência quando você estiver liderando pessoas e organizações. Acho que se a gente pudesse dar uma recomendação útil para todo mundo nesse sentido de desenvolver o autoconhecimento, eu diria o seguinte: reserve um budget pessoal de tempo para você, que é talvez o budget mais caro hoje em dia. Budget de tempo, excelente. Budget de tempo. Ótimo. Eu tenho 1 hora no meu budget do dia, de 24, eu tiro uma para fazer algo para mim. Aí você vai escolher aquela atividade que para você seja mais, energeticamente falando, mais prazerosa, mais que te satisfaça, mas que você cuide de você, porque você vai ser um líder melhor, uma pessoa melhor, né? Quando você estiver se tratando primeiro. Tem um aspecto daí da consciência que dá para a gente trazer nesse ponto, Carol, que é com todas essas mídias e toda a inteligência que se já montou por trás do uso dessas mídias, neuromarketing, estudos da neurociência, da psicologia, muitas vezes a serviço da saúde, da evolução humana, mas também, algumas vezes, a serviço da manipulação da atenção humana, a manipulação do comportamento humano. E a gente está sujeito a essas coisas. Então, um processo de construção de uma maior consciência vai te ajudar a perceber essas narrativas acontecendo para você entender quem é você no meio daquilo tudo. E hoje as pessoas estão indo nas organizações para trabalhar, para se realizar profissionalmente, crescer suas carreiras, receber seus salários, evoluir, prosperar, mas elas também estão indo em busca de significados, em busca de inspiração. Isso é um pouco mais sutil, talvez até num nível inconsciente, mas estão. É muito comum a gente encontrar pessoas que se referem a algum líder na sua história que transformou sua vida. Dependendo do estilo de liderança de uma pessoa, transforma a vida de uma família. Exato. Eu já vi um caso, por exemplo, de uma líder que implementou um grupo de estudo, de leitura semanal, um time. Então, o budget de tempo era dedicado a uma vez por semana um estudo de algum livro. As pessoas compartilhavam. Cumbuca, né? Que muitas fazer empresas uma cumbuca. Fazem. Sim. Exato. Aí, o que eles fizeram? Uma dessas pessoas levou para casa e resolveu fazer a mesma coisa com as crianças. Ah, que legal. E aí, aquelas crianças tinham aquele momento lá, um convívio em família, uma valorização pelo estudo, legal. pela leitura. Em algum momento, num desses eventos, num desses workshops que eu estava dando, eu vi esse depoimento da pessoa. Num treinamento de liderança, ela mencionou essa líder que transformou não só os hábitos dela, mas também da família dela. Então, olha o impacto disso. Né? Uma pequena mudança, uma pequena proposta, algo agora. É alguém que tem clareza de aonde está e por quê. A gente tem como líder, a oportunidade de gerar uma influência nas pessoas também. Lógico que a gente está ali buscando entregar os resultados, a gente está construindo juntos os resultados, mas é um time que está ali. Né? É um time, são pessoas, são seres humanos. Inevitavelmente, a gente vai influenciar uns aos outros ali. Exato. Então, qual a qualidade humana nesse momento tão necessário no mundo? Qualidade humana, né? Culturas de paz,
culturas de conversa, culturas de compaixão, de diálogo. A gente está perdendo muito dessas coisas. Sim, a paciência. Em prol de uma busca por um poder, por uma prosperidade questionável. Então, a gente tem que trazer a prosperidade da sabedoria também. E líderes que são capazes de trazer isso naturalmente através do seu jeito de funcionar, acabam sendo inspiradores e trazendo pessoas que muitas vezes podem até deixar de uma empresa que poderia ter mais oportunidades de carreira, poderia ter remunerações maiores, mas que vão trocar porque ela prefere estar num lugar onde ela se sinta valorizada e crescendo pessoalmente também. Você deve ter exemplos, eu tenho vários, de pessoas que trocaram trabalhos de grandes oportunidades financeiras por causa das pessoas que estavam lá, por causa da cultura do ambiente de trabalho. Exatamente. Isso faz todo sentido, Dani. Eu me lembro de um grande líder que eu tive na minha vida. Eu era bastante jovem e sempre tive uma trajetória de carreira de evolução muito rápida entre papéis, responsabilidades. Eu sempre fui acumulando isso e com uma velocidade bem grande. E chegou um momento que eu questionava, né, se já era momento de eu partir para outra empresa. Eu já estava há 5 anos naquela empresa, ou se tinha mais para viver ali. E tinha a oferta, enfim, e perguntei para ele assim, olha, como eu sei o momento certo para sair de uma empresa para outra? Ele olhou para mim e falou, quando você não estiver mais aprendendo, quando você sentir que você não está evoluindo entre aquilo que você está fazendo, né? Como que você está hoje? Você está aprendendo? Você está evoluindo? Eu falei, todos os dias. Ele olhou bem no meu olho e falou, então, você tem a resposta. Então, é isso, né? É essa orientação que é alguém que se preocupa com você, né? Que não está querendo te manipular, que está querendo realmente... E essas coisas ficam, né? Porque eu me lembro disso com frequência. Líder consciente esse, hein? Muito legal, não é? Muito. É isso aí, deixa a história. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu tinha 25 anos. Ótimo. Então, olha, imagina. 20 anos atrás. Passou um tempo, 20 anos, Passou 20 e você anos, eu me lembro lembra da de uma situação. conversa. Imagina que potência tem. Então, essa capacidade de se desenvolver ao ponto de influenciar pessoas, que é o que a gente está chamando ali na metodologia de legado. Exato. Né? A gente está deixando um legado. Chegou em mim o legado desse líder. Não é legal? Maravilhoso. Não é legal? Agora vamos falar um pouquinho de o papel da liderança consciente em situações de crise. Como que você percebe, dentro de uma situação de crise, os líderes que têm consciência ampliada daqueles que não têm? Como que a gente separa esses grupos? É interessante porque a gente vive uma grande situação de crise no mundo. É essa transformação toda que está acontecendo, colocando organizações num instinto de sobrevivência e muitas vezes as pessoas, porque a função delas ali também está ameaçada. Então, nós estamos num momento de crise. Isso é importante a gente entender. Qual é o papel da liderança nesse momento? Uma liderança mais consciente, ela vai ser, por se conhecer melhor e ser capaz de fazer uma melhor autogestão, ela vai conseguir ter mais centramento para entender melhor o que está acontecendo, vai fazer uma leitura mais clara, mais lúcida do cenário. Perfeito. Com isso, vai ter mais capacidade de tomada de decisão e vai gerar mais inspiração, porque quando você, né, talvez todo mundo já passou em algum momento por uma situação de emergência, talvez na rua, numa estrada, enfim, alguma situação ou que você assistiu, e tudo que você precisa naquele momento é de alguém centrado que é capaz de dizer, gente, o que a gente faz agora? Por onde a gente começa? Né? Então, como é que a gente vai responder com mais consciência essa situação? Diante da crise, a tendência é piloto automático. Exato. Piloto automático, muitas vezes no instinto de sobrevivência. Né? Congelamento, luta, fuga. Exato. Então, a gente é capaz de centrar aí uma boa respiração, né? Uma boa reflexão. Às vezes, no meio do caos, sair com o time um pouquinho que seja. Vamos olhar de fora, vamos pensar junto, envolver as pessoas, ouvir as pessoas. Né? O piloto automático talvez leve a liderança para um modelo de centralização. Sim, comando que é e onde você controle. perde o engajamento das pessoas. Porque se eu não participo da decisão, eu também... Como é que eu vou querer senso de dono de alguém que não decide junto? Exato. Né? Então, assim, é aquele momento que é mais difícil, é o momento que a liderança consciente é mais importante. Perfeito. E aí, dentro dos ativos mais escassos da organização que a gente vê,
que eu falei, né, da questão do tempo, do budget de tempo, e o segundo, para mim, é o estado de presença que você traz com esse centramento. Porque o que a gente menos percebe na liderança é um líder que esteja plenamente presente naquilo que ele está fazendo. Exatamente. E isso pode ser treinado. Né? Ele tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso quando, né, o multitasking não é visto até como uma habilidade valorizada, né? E muitas vezes não é. Ela é uma distração, uma falta de priorização e de você realmente entender o que é importante para passar para as pessoas um senso de direcionamento, de, olha, vem comigo que eu sei o que eu estou fazendo, confia. E se você está all over the place, você não consegue fazer isso, né? Então... E aí a gente pode treinar isso, a meditação de atenção plena, né, na respiração, é um exemplo de prática disso, neurocientificamente comprovada, que ela te ajuda a ter mais presença. Porque você está treinando ali na meditação de cada distração, porque tem aquele mito de não pensar em nada, né? Então, não a meditação não vai surgir, é que você cria um distanciamento dos movimentos da mente, você começa a observar. Então, vem uma distração, você se percebe distraído, eu estou dando uma aula de meditação aqui já. Faz, é bom, pode solta o pensamento, solta aquela imagem que surgiu e traz a mente de volta. Então, quando estavam lá os praticantes fazendo esse exercício, foi medido os movimentos cerebrais e viu que quando a gente percebe que está distraído e volta, ativa uma região do cérebro responsável pela meta-atenção, que é quando a gente presta atenção no que a gente está prestando atenção. Então, se eu tenho essa área cerebral desenvolvida, exercitada, quando eu estou numa reunião e está uns debates, de repente eu percebo que minha mente já está indo lá na lista do mercado, ou está indo já na próxima reunião, ou está preocupada com alguém me falou antes de eu entrar nessa reunião. Então, note, eu não estou aqui, mas eu também não estou lá fazendo compra, resolvendo a outra reunião. Então, isso é limbo. Exato. É altamente improdutivo. As pessoas estão buscando mais produtividade, mas elas estão distraídas. Sim, então elas não estão nem aqui, nem lá. Ou tentando fazer duas coisas, que se ela fizesse uma muito bem feita, focada, a coisa certa, né? E depois a outra, ela teria gastado menos tempo e teria possivelmente evitado retrabalhos. Porque quantas vezes a gente está encontrando as pessoas aí nas empresas, mas a gente combinou isso na reunião. Você falou isso na reunião? Você não, né? Ela estava falando no WhatsApp ao mesmo tempo e ela perdeu, ela não conseguiu acompanhar. Então, a dica é, cuida da atenção plena, cuida da capacidade de presença. Isso. E treina isso, você pode treinar isso. E desenvolve, porque uma das melhores qualidades, a gente tem isso lá na metodologia, é um valor humano essencial, é presença. Presença é fundamental. A gente sabe, né, dentro do que a gente faz, o líder que tem uma presença, ele já ganhou 50% da situação. Porque as pessoas ouvem com mais abertura, as pessoas já confiam, já se predispõem a confiar, né? Já facilita muito o caminho. Tem uma dica, né? Normalmente fala em presença, a pessoa fala assim, mas é que você não sabe, minha mente é muito agitada e tudo mais, como se a maioria das pessoas não fosse. Então, mentes agitadas nos assistindo lá, né? Fica uma dica. Você pode prestar atenção na sua respiração. Enquanto você está, por exemplo, numa reunião, tua mente está agitada, então agora mesmo, assistindo a gente, quem está assistindo pode prestar atenção, perceber o ar entrando e saindo do corpo, o atrito do ar passando pelas narinas. E perceba que na medida que você faz esse exercício, mesmo agora assistindo o podcast, a pessoa que está nos assistindo, ela consegue ficar mais presente. Ela consegue, já talvez até traga um certo bem-estar, né, uma capacidade de foco. Então, esse é um exercício que você pode levar para tudo. Perfeito. Né? Esse exercício da respiração é importantíssimo. A gente fala muito, né, Dani, da prática de respirar em 4, segurar 4 e soltar em 8 tempos. Porque isso te dá também um ritmo de relaxamento e quanto você está focado em contar os 4, 8, você está com a tua atenção voltada para isso. E aí o corpo já entra num estado de relaxamento maior. E agregando a isso que você está falando, uma outra prática muito simples, principalmente para os ansiosos de plantão,
né? E me incluo, que eu também... Eu também? Sou bastante ansiosa, mas uma prática que eu aprendi e que funciona muito é a seguinte, a prática da gratidão. Então, pegando aquele diário que você sugeriu, uma das coisas que ajuda muito a combater a ansiedade é, todo dia, antes de dormir, anota lá 3 coisas pelas quais você agradece naquele dia. Eu agradeço por 3 coisas que aconteceram. Ou de manhã você agradece por 3 coisas que você tá por vir ali no seu dia. Por quê? Porque enquanto a gente está no estado de gratidão, a gente não consegue... A gratidão e a ansiedade, elas não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, enquanto a mente e o teu estado emocional está voltado para esse aspecto da gratidão, a ansiedade ela vai ficar suspensa. E a gente pode, estrategicamente, né, de maneira intencional, puxar mais para a gratidão para baixar a ansiedade. E aí a gente vem dentro do Heart Math, né, no estado de coerência cardíaca, que é você elevar a tua emoção positiva para que ela consiga realmente criar esse estado maior, essa energia maior. Sabe, inclusive, estudos sobre felicidade também colocam gratidão, a prática da gratidão, como um elemento fundamental. Pessoas mais felizes são pessoas que são muito mais gratas, têm muito mais facilidade de encontrar razões para serem gratos, né? Exato. Com certeza, é uma ótima dica. Acho que é importante a gente falar isso e trazer um pouco das bases, porque hoje, infelizmente, algumas dessas... Até o termo gratidão, ele está tão batido, e às vezes as pessoas trazem em contextos que não fariam sentido, e as pessoas acham que isso é bobagem. Mas, gente, não é bobagem. Existem, né, comprovações do quanto que isso praticado com intenção consegue baixar a sua ansiedade, elevar o seu estado, né, de ânimo, e quanto isso contagia positivamente as pessoas que convivem com você. Então, eu digo assim, tenta. Antes de dizer isso é bobagem, tenta e vê como é que você se sente ao longo do dia. A gente está dando um monte de lição de casa, né? Vamos passar mais uma, né? Vamos! Vamos passar mais uma. Então, olha, você pode fazer o seguinte, ó, pensa uma pessoa que merece receber a sua gratidão e faz esse exercício, né? Depois desse podcast, termina de assistir o podcast, e aí depois você vai fazer um contato com uma pessoa, que você fala, essa pessoa merece minha gratidão hoje. E aí faz esse exercício e veja qual é a sensação, né? Faz isso como um exercício de experimentar o que você visita em termos de sensações. É muito positivo. E a gente precisa se ajudar também, né? Nesse sentido de, puxa, eu estou me sentindo desenergizado, estou frustrado com alguma coisa. Como é que eu exerço, então, a minha autogestão, que é eu gosto mais da palavra autocontrole, porque acho que ela é mais direta ao ponto. Quer dizer, não é porque eu estou irritado que eu vou sair batendo, fazendo coisas, não. Eu me controlo, né? Exerço essa minha capacidade e o meu protagonismo de dizer, não é isso que eu quero. Deixa eu mudar essa energia, porque isso aqui não vai levar a lugar nenhum. Inclusive, isso levado para a liderança, né? Líderes que são capazes de expressar gratidão para o seu time, para as pessoas. Então, eu gosto muito de colocar também que uma pessoa que é uma liderança que ela, quando tem um problema, se ela é consciente, ela tende a assumir. E quando ela conquista algo, ela tende a compartilhar. Então, quem está sob uma liderança que assume sua responsabilidade diante de um problema, ela não vai jogar responsabilidade no time, ela vai puxar a responsabilidade para ela e o time vai ver isso como um exemplo. E quando ela conquista algo, ela vai exprimir a gratidão dela, vai expressar a gratidão dela para o time, para outras áreas. Teve uma empresa que a gente estava num problema enorme de conflito entre áreas, entre a alta liderança. Era uma empresa com 8.000 colaboradores e um alto nível de liderança estava, assim, complicadíssimo, super rachado, não era um time. Eu fui chamado ali para fazer um trabalho com eles e uma das coisas que eu identifiquei é que a cada reunião trimestral eles apresentavam os resultados cada área para seus pares. Aí no final de eu percebi que às vezes eles tinham ali resultados excelentes e ficava naquilo. Aí eu propus para o time, vamos fazer o seguinte, próximo trimestre, quando vocês apresentarem os resultados, tudo que foi positivo, vocês precisam reconhecer alguma outra área que está aqui que contribuiu para aquilo acontecer. Excelente. E aquilo fez um movimento, foi incrível a mudança na relação entre essas pessoas. Porque às vezes é simples assim, eu receber
uma coisa fundamental da psicologia humana, que é ser reconhecido. Ser reconhecido. Uhum. Exatamente. E não custa nada, né? Traz um ambiente mais leve para o ambiente de trabalho. Gera mais colaboração. Melhora a relação, gera mais colaboração. Então, a gente está ali, às vezes, construindo um ambiente competitivo, achando que isso vai ser melhor para a empresa. Mas não, a gente está desperdiçando energia. Exato. E está prejudicando a própria qualidade do ambiente de trabalho. Perfeito. Então, se a gente tem uma boa harmonia de trabalho, cuidado para não ir demais para o outro lado, porque como eu coloquei a régua antes, né? Também uma régua, daqui a pouco a gente não tem conversa difícil porque a gente virou super amigo. Não. Então, assim, conversa difícil... Ok, a gente tem nossos feedbacks, a gente fala o que precisa ser dito, a gente resolve os nossos conflitos, a gente trabalha nos nossos conflitos, mas a gente também agradece, a gente também reconhece, a gente também pede ajuda, a gente também oferece ajuda. Exato. Experimenta isso. Exato. Não, perfeito. Isso me fez lembrar, Dani, um cliente que eu tenho que é do setor financeiro, uma empresa de altíssimo resultado. E eles já superaram as metas de 2024 há algum tempinho já, né? Então, eles estão, entre aspas, né, com os resultados alcançados. E o CEO falava para mim assim, mas cuidado, porque se eu reconhecer demais, eles vão se acomodar. Eu não posso ficar dizendo que toda hora que eles foram bem, porque se eu fizer isso, daqui a pouco ninguém mais quer trabalhar. Acham que o jogo está ganho. E essa mentalidade de que a recompensa, o reconhecimento gera uma acomodação é que tem que mudar. Então, é isso que você falou, é a gente manter uma corda que ela não é totalmente esticada a ponto de romper no sentido de só exigência, só cobrança, e não totalmente frouxa de que ninguém está nem aí. Mas é você manter uma tensão produtiva no sentido de reconhecer aquilo que merece ser reconhecido e dizer qual que é o próximo nível, o que a gente vai fazer agora, qual é o nosso sonho coletivo. Então, sempre puxar as pessoas para um nível que seja um nível de performance saudável, né? Sem deixar cair no ostracismo, mas também não deixar de reconhecer aquilo que é devido. E as empresas, né, os executivos, eles têm medo de reconhecer e, com isso, perder a régua da performance. Você já ouviu isso? Muito. E, assim, nas palestras eu costumo trazer uma provocação. A gente pode testar liderança quando você não está lá. O que está acontecendo no time quando você não está? E aí é o que fica. Então, assim, eu percebo que através de reconhecimento, de um lado, e através de cobrança, mas de checagem, de conversa difícil, de feedback do que precisa ser melhorado, mas reconhecendo o que está bom. Quando eu abro o canal, a gente tem um canal que está funcionando. Então, quando o meu líder está longe, eu estou aqui e falo, puxa, eu fui cobrado. Mas eu fui cobrado pela mesma pessoa que me reconhece. Então, aqui tem alguma coisa para mim. O canal está aberto, não está fechado. Agora, se é só cobrança, tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar. Tudo bem, pode funcionar, eu já tive relação com pessoas assim, mas eu precisei fazer o meu exercício de gestão emocional para lidar com essa pessoa, tirar o melhor aproveitamento possível, mas eu sabia que se tivesse uma coisa mais equilibrada, teria sido muito mais leve e talvez a gente tivesse ido ainda mais longe. Exatamente. Esse é o ponto, né? Não precisa esticar tanto a corda. Uau, acho que a gente passou vários insights aí. Eu tinha uma pergunta aqui que eu acho que, em parte, a gente já respondeu, mas veja se você quer complementar. Que sinais você identifica numa equipe que dizem assim, puxa, aqui tem um líder consciente? A gente já falou de segurança psicológica, que é um dos principais, desse ambiente de engajamento. Dá para reconhecer... Quando tem uma liderança consciente, observando o time. Sim. Eu pegaria a segunda dimensão do livro e a terceira. A segunda, o que a gente vai ver? As 4 etapas. Eu vou ver que ali tem clareza de propósito. Por que eu faço o que eu faço e o que nós estamos buscando? E eu traria um ponto de atenção para isso, porque é incrível a quantidade de pessoas que estão trabalhando num lugar que elas não sabem direito o que está sendo feito ali. Qual o propósito organizacional e a importância do trabalho delas. Não é reconhecido. Ela não sabe direito. Ela está fazendo uma etapa ali, mas ela se substituir por um robô não ia fazer muita diferença, porque ela não tem clareza. Então, a liderança precisa melhorar essa comunicação. Então, a primeira é isso, as pessoas têm clareza do propósito. As pessoas se sentem ouvidas.
As pessoas se sentem num ambiente de segurança psicológica, o que na prática quer dizer que eu posso pedir ajuda, eu posso trazer um erro para a gente trabalhar junto num erro, que eu não vou ser caçado por isso, e eu posso dizer que eu não estou entendendo alguma coisa. Então, eu posso trazer minha vulnerabilidade. Eu posso trazer nesse time? Então, ok, liderança consciente. A gente está pegando potenciais problemas e estamos juntos resolvendo aquilo. E o quarto é o time engajado. É o time que está ali num ambiente de aprendizagem, ela vê integridade na liderança. Então, as pessoas, elas mergulham, elas querem estar ali. Eu gosto de dizer assim, um time engajado mesmo é o tipo do lugar em que você quer estar ali, quem está fora quer entrar e quem está dentro não quer sair. E é alta performance. Exato. Então, assim, não é porque eu quero estar ali porque é super fácil. Não, eu quero estar ali porque é pegado o negócio. Mas, você falou do nosso amigo lá, o faixa preta de jiu-jitsu, assim, eu quero estar lá no campeonato, nos mais difíceis, porque é a minha evolução. Então, eu quero evoluir minha carreira no nível de estar naquele time. Líder consciente constrói isso. Perfeito. E essa questão de engajamento é muito legal, porque o engajamento é isso. Às vezes as pessoas têm conflito, entre elas, o ambiente é caloroso, mas por quê? Porque elas se importam, porque elas têm orgulho de fazer o que elas fazem, porque elas sentem que aquele resultado também é delas, porque elas entendem a contribuição. Então, o engajamento, eu sempre digo, é a consequência de toda uma liderança bem feita. Né? Que cria aquele movimento produtivo, aquela energia alta que a gente percebe, né? Eu gosto de fazer um comparativo nessa questão com os times de vôlei brasileiros, né? Que historicamente são de alta performance. Sim. Masculino e feminino. Aí tem, lógico, altos e baixos na história, mas de uma forma geral. E você vê isso lá dentro, um tá cobrando o outro. Um tá puxando o outro, né? Caiu no chão, vamos lá, vamos puxar, levanta junto, estão lá, eu dou a mão. Pô, não fez a jogada que nós combinamos, eu cobro você, mas nós combinamos outra coisa. Então, assim, tem aquela coisa, ficar acalorado, né? Como você disse, mas eu quero estar ali. Porque também tem esse aspecto de confiança que é construída. Exato. E aí o quinto aspecto é a colaboração. É um ambiente colaborativo, porque o líder dá exemplo de colaboração. Então, eu tenho uma liderança que colabora com seus pares e promove isso dentro do seu time. Então, não adianta eu, como líder, querer um time colaborativo, mas com os meus pares eu não sou. Exatamente. Vou te dar um exemplo. E preciso valorizar quando a colaboração acontece. Então, alguém, por exemplo, vem me pedir algo, eu vou checar, poxa, mas espera aí, essa resposta está no time. Então, será que eu vou dar essa resposta? Eu vou estimular que o time crie as respostas. Perfeito. Então, também abrir mão, às vezes, até do senso de importância, de ser consultado para muitas coisas, sair daquele pedestal e responder com perguntas. Você já falou com a Carol? Carol é excepcional nisso. Já conversou com ela? Pede a opinião dela. Veja o que vocês constroem lá. E se eu vejo que é alguma coisa crítica, eu preciso aprovar, ele falou, depois traz para um processo de validação, para a gente terminar junto, mas aprofunda mais isso antes da gente conversar de novo, né? Excelente, excelente. Então são as evidências de uma liderança consciente atuando. Vários sinais. Muito bom, Dani, muito bom. Para fechar, eu vou te deixar agora duas possibilidades. Ou um conselho muito bom que você queira dar para os nossos líderes, que merece ser compartilhado, ou algo que eles não façam, que eles evitem ao máximo, porque você sabe que o resultado não será bom. Dá para falar até uma coisa de cada, né? Tá. Vamos começar pelo evitar, né? Evitaria a centralização do poder. E o que não é fácil. É bonito de falar, né? Eu falando aqui é bonito, eu também sou líder e eu sei como é que é isso e eu lido com isso. Porque a centralização do poder nos traz esse senso de importância. Sim. Né? Então, puxa, Controle. tudo precisa vir, passar por mim e tal. Puxa, olha como eu sou importante. Mas eu fico ali, acabo reduzindo o potencial das pessoas e acabo sobrecarregando minha agenda. Eu já vi pessoas que tinham oportunidade de crescer na carreira e elas não foram porque a organização não identificou um sucessor. Porque aquela pessoa ela ficou suprimindo o potencial do time o tempo inteiro porque ela precisava centralizar. Então, evite centralizar. E o que eu recomendaria, assim, do que eu tenho visto funcionar muito, é justamente o que acontece quando você não centraliza. Que, assim, desenvolva o potencial das pessoas.
Invista nas pessoas. Isso vai ser bom já no curto prazo. A pessoa, é um investimento a longo prazo. Eu acho que não. Porque você vai começar a ver mudanças de comportamento já no curto prazo. As pessoas sentindo que elas estão ganhando um pouco mais de responsabilidade, elas estão sentindo que elas estão sendo convidadas a tomar pelo menos parte da decisão até onde é possível. Elas estão sendo envolvidas em processos de construção, de criatividade. Então você começa a desafiar cognitivamente, emocionalmente as pessoas de uma forma dentro de um ambiente com certa proteção, porque você está consciente do que está fazendo. Perfeito. Então você vai desenvolver as pessoas. E aí lá do que a gente fala no final, o legado, não vai ter, eu tenho a oportunidade de encontrar muitas pessoas já que têm a minha idade de carreira de liderança. Então, pessoas lá que estão lá nos seus 75, 80, 90 anos, às vezes, estão lá liderando numa empresa ainda. Quando eu tenho a oportunidade de encontrar alguém assim, eu vou lá perguntar. Né? Me conte, me dá uma dica, né? O que vale a pena na carreira de liderança. E é lógico que eu já ouvi muitas respostas, mas eu poderia resumir o que eu ouvi numa frase que é assim, olha, você pode conquistar grandes cargos, você pode comprar e vender empresas, você pode ganhar muitos bônus, conquistar grandes metas, mas nada vai substituir alguém te encontrar no futuro e dizer muito obrigado, você mudou minha vida. Uau! Então, essa é a construção da liderança consciente para levar para esse legado. Maravilhoso. Obrigada, Dani. Obrigado, muito Carol. Legal. Foi muito, alegria. Muito bom. Espero que você tenha aproveitado essa conversa assim como nós. Conta pra gente se você gostou e se você acha que essa conversa pode inspirar outros líderes, compartilha para mais pessoas poderem ouvir. Obrigada, sucesso e até o próximo episódio.